São Raimundo Nonato, município brasileiro localizado na mesorregião geográfica sudoeste do estado do Piauí, constituída como cidade desde 26 de 6 de 1912. Sede do Parque Nacional Serra da Capivara. São Raimundo está a 523 quilômetros da capital do estado, Teresina. Possui quantitativo populacional de mais de 32 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE, 2010, em uma área territorial de 2.428 km², apresenta uma densidade demográfica de aproximadamente 13 habitantes por km². O índice de desenvolvimento humano desta cidade é de 0,631, segundo o último censo do IBGE, de 2010. O que coloca o município na faixa de desenvolvimento humano média. Lugar de um povo muito hospitaleiro, onde o turista é sempre recebido com um sorriso no rosto e muita alegria. São Raimundo tem por característica etária uma pirâmide adulta, com base no IBGE 2010. Menos de 30% da população é jovem, mais de 60% da população se apresenta na faixa etária adulta, e a população idosa representa menos de 7%. Clima predominantemente semiárido, que apresenta alternância entre duas estações bem definidas, inverno e verão, o que provoca uma verdadeira metamorfose na paisagem. As chuvas geralmente torrenciais ocorrem em um curto período, de novembro a março. Ao longo do ano, as temperaturas apresentadas no município variam de 20 a 37 graus. O município de São Raimundo Nonato, assim como grande parte do Nordeste brasileiro, possui como vegetação a caatinga. Porém, a caatinga piauiense é atípica das outras concentradas em estados do Nordeste brasileiro, por conta de sua característica de transição, que apresenta remanescentes de cerrado e mata atlântica. Considerada uma planta arbórea, a estrutura dessa espécie de caatinga são maiores e possuem mais folhagem, propiciando assim mais sombra. O município de São Raimundo Nonato é um dos que concentram parte da área do Parque Nacional Serra da Capivara, que foi considerado Patrimônio Mundial da Unesco a partir de 1991.
concentra um território de 130 mil hectares. O lugar possui uma das maiores coleções de artes rupestres do mundo, com mais de 600 sítios arqueológicos e mais de 35 mil pinturas rupestres, de até 12 mil anos. Dentre os mais de 600 sítios da Serra, 170 são abertos à visitação. Esses sítios guardam marcas da ocupação humana, que, segundo estudos, podem ser de até 100 mil anos atrás. O parque apresenta diversidade na sua paisagem, no seu relevo. Formado por rochas sedimentares, apresenta formas resultantes do encontro de duas estruturas geológicas diferentes, uma planície e uma série de planaltos, cujo contato gerou uma imensa linha de paredões verticais de grande beleza, chamada cuesta. O relevo do parque apresenta, portanto, três morfologias: o reverso da cuesta, as chapadas, o fronte da cuesta, a escarpa, e a planície com morros isolados. A pedra furada é símbolo marcante do Parque Nacional, um paredão rochoso com um furo no centro da estrutura, resultado da ação eólica e das chuvas, que formaram uma espetacular escultura natural. A cidade conta com um belíssimo museu, o Museu do Homem Americano. No museu estão expostos resultados de pesquisas desenvolvidas durante mais de 30 anos na região do Parque Nacional Serra da Capivara. Encontra-se também no museu coleções de materiais arqueológicos, paleontológicos, zoológicos e botânicos. A história dos primórdios da humanidade nas Américas. Há 4 décadas foi encontrado na Serra da Capivara centenas de materiais fósseis, pinturas rupestres pré-históricas, armas de caça e etc. Descobertas essas que tornaram aquele lugar patrimônio da humanidade.
A área do parque era habitada por camponeses que viviam da agricultura de subsistência, mantinham suas culturas e identidades com o lugar. Porém, com a descoberta da riqueza arqueológica da Serra da Capivara, foram em meados da década de 1970 desapropriados das terras. O que tinham documento de suas terras receberam indenização, porém, aqueles que não tinham documentos perderam tudo, sem direito a nada. Talvez seja esse o motivo de parte da população não se envolver nas atividades do parque. Os materiais pré-históricos datados de aproximadamente 50 mil anos mexeu no cenário científico, sobretudo no que tange à explicação da povoação do homem nas Américas. Por muitos anos, vários estudiosos baseados na teoria de Clovis defendiam a ideia de que o povoamento das Américas deu-se a partir de populações originárias da Sibéria, composta por um aglomerado de caçadores especialistas na caça de grandes mamíferos da megafauna do final do Pleistoceno. Teriam atravessado a pé o Estreito de Bering, localizado entre o continente asiático e o continente americano, em torno de 11,4 mil anos atrás. Esse grupo de caçadores foram aos poucos povoando o continente americano. Como os vestígios encontrados no Parque da Serra da Capivara foram bem mais remotos, surgiram novas indagações a respeito da povoação das Américas. Surge, portanto, uma nova teoria.
Acredita-se que o povoamento do continente americano foi bem mais antigo e por várias rotas, dentre elas uma rota marítima, diretamente da África para a América do Sul. Quando os continentes eram homogêneos, Pangeia, a África era muito próxima da América do Sul. Além dessa proximidade, o nível do Oceano Atlântico estava mais baixo, cerca de 140 metros. Portanto, existia inúmeras ilhas entre ambos os continentes. Então foi dentro dessa perspectiva que houve uma grande revolução na comunidade científica com relação ao povoamento das Américas. Até então, acreditava-se fortemente na teoria do Estreito de Bering, que é uma teoria desenvolvida pelo norte-americano, por Clovis, uma teoria desenvolvida na década de 50 que dizia o seguinte, que o homem surgiu na África, da África ele migrou para a Ásia, e da Ásia ele adentrou a América Central e a América do Norte, entre a Sibéria e o Alasca, isso por volta de 12,5 a 15 mil anos atrás, por Bering, que é a teoria mais conhecida como teoria do Estreito de Bering. Como os vestígios aqui foram bem mais recuados, a gente houve a necessidade de levantar novas possibilidades, novas teorias para o povoamento das Américas. Acredita-se que a população veio por meio das correntes marítimas, por um processo chamado de cabotagem, navegação feita em águas marítimas limitadas, ocupando essas ilhas em embarcações rústicas, provavelmente de madeira, até chegar em um ambiente mais favorável para sobreviver. Foram encontrados também várias ferramentas líticas, ferramentas de pedra, que eu acredito que vocês tiveram até a oportunidade de ver algumas lá no Museu Domo Americano, raspadouros, furadouros, machadinhas, vários outros materiais. Então aqui foram encontradas várias peças dessas ferramentas. E eles falavam, não, pode ter caído pedras da parte da chapada e essas pedras ao entrar em contato com o solo, teve alguns lascamentos naturais. Então um dos pesquisadores também fez um similar a essa indagação e jogou algumas pedras, Fala-se que jogou 1000 pedras, um italiano, Fábio Parenti. A primeira coisa que aconteceu foi que nenhuma pedra caiu dentro do abrigo. Onde nós estamos aqui é o que nós chamamos de linha de chuva. Quando chove, a água não penetra dentro do ambiente, só desse ambiente aqui para trás. Então, as pedras não caíram dentro do abrigo e também um lascamento foram analisados e totalmente diferente dos materiais que foram lapidados pelo homem, Então, outra característica que leva a gente a acreditar que foi uma ação antrópica, uma ação feita pelo homem. Temos um grande problema, que eu acredito que vocês tenham percebido lá no museu. Nossas pretensões para o povoamento das Américas é mais de 100 mil anos. Os fósseis encontrados na região, o mais antigo tem por volta de 12 mil anos. Isso está relacionado ao solo. O nosso solo é um solo de textura média, um solo areno-argiloso, que tem um potencial hidrogenioso muito baixo. Então o que significa que o solo é ácido. Infelizmente a acidez do solo degrada com uma certa facilidade e rapidez os vestígios orgânicos. Os principais fósseis encontrados nas regiões são nos afloramentos calcários. O calcário ele corrige a acidez e consegue preservar os vestígios orgânicos por um determinado período de tempo maior. Esse sítio também ele tem aquela parede ali, aquele bloco, que é chamado de bloco testemunho. Ali é uma contraprova do que foi encontrado aqui. Todo sítio arqueológico, todo ambiente que tem datações significativas tem que ter uma contraprova, porque nem todo mundo da comunidade científica vai acreditar no que você está falando. Então tem que deixar em torno de 10% do ambiente para no futuro, com novas tecnologias, mais informação, escavar e chegar às mesmas conclusões ou conclusões diferentes, Lembrando que nós trabalhamos com suposição, com teorias levantadas. Então que hoje a nossa verdade, amanhã pode se tornar uma mentira, Pode encontrar uns materiais em outros ambientes e tudo que a gente acreditava cair por terra. Outra coisa que leva a gente a acreditar que esse ambiente aqui não foi um ambiente de habitação, e sim de ocupação, porque a gente tem mais de 1.100 pinturas catalogadas nesse paredão, com estilos de pintar diferentes, traços diferentes e tonalidades diferentes. E a gente vai observar também sobreposição, umas pinturas umas por cima das outras. Então a gente acredita que eles pintavam esses paredões como forma de comunicação entre os grupos, Então a gente vai ver e vai ter estilos de pintar diferentes. É o único sítio aberto à visitação durante a noite. O visitante faz um agendamento, paga uma taxa a mais e pode passar em torno de 30 a 40 minutos fazendo a visita noturna. Após isso tem que desligar as luzes artificiais, porque segundo uma pesquisa, a luz artificial também degrada as pinturas. Então de 30 a 40 minutos é o
um período que essa pesquisa deu que não degrada as pinturas rupestres. É um sítio modelo e é principalmente por causa desse sítio que hoje nós temos o título, né, de berço das civilizações americanas. Marcado por histórias, conquistas e contradições, o berço do homem americano precisa ser visto com bons olhos no cenário nacional. Conhecer o processo histórico da povoação da humanidade desde os primórdios é de extrema importância. O Parque Nacional Serra da Capivara apresenta uma paisagem única no território brasileiro, terra de encantos, onde o belo é o simples.